versículo 1 e 2 do livro de Isaías, que tem essa informação. Se você calcular esse tempo, dá aproximadamente cerca de 60 anos de ministério. Não dá para você afirmar categoricamente, mas pelo tempo dos reis, talvez até passe de 60 anos. Esse cálculo aqui. Então, Isaías teve um ministério muito longo e muito influente. O nome Isaías significa o Senhor é salvação, ou salvação do Senhor. Isaías é conhecido como o evangelista do Antigo Testamento, porque a palavra evangelista vem de evangelho, significa boas novas. Então significa que Isaías é o pregador das boas novas do Antigo Testamento. E uma outra marca de Isaías é que ele também é chamado de profeta messiânico. Por que profeta messiânico? E está junto com essa expressão evangelista do Antigo Testamento. É porque Isaías, dentre os profetas que escreveram, ele foi aquele que mais profetizou acerca da obra, da vinda e do ministério de Jesus. Isaías foi quem mais profetizou. Quer ver alguma coisa? A capacidade de Isaías de prever fatos acerca da vida de Jesus é tão grande, que a gente tem alguns exemplos. Você sabe que Isaías ele profetizou entre mais ou menos o século 7 e 8 a.C. Irmão, 700 anos antes de Jesus nascer, ele profetiza com uma capacidade incrível acerca daquilo que vai acontecer com Cristo. Só para a gente entender, quantos anos o Brasil tem de descobrimento? Cerca de 500 anos, ok? Então você bota 200 anos antes de Cabral chegar. É como se Isaías, 200 anos antes de Cabral chegar, ele estivesse prevendo o que ia acontecer em 2022. Tem que ter muito Jesus, tem ou não tem? Eu fico vendo o nego errando aí 2 anos, 6 meses. Vai acontecer isso aqui daqui a um tempo. Acontece nada, só entra um pavor no coração. Não, Isaías não. 7 séculos antes de Jesus nascer, o cara é assertivo demais. Vamos ver algumas profecias dele acerca de Jesus. Eu anotei aqui. Primeiro, ele acerta, lógico, não é acertar, ele é usado por Deus para dizer onde Jesus nasceria. Isaías 9. Eu vou pedir o salmo do som, se puder, pode. Versículo de número 1 e 2, diz assim, mas apesar disso, a escuridão não será tal, como foi brilhado. Olha só, terra de Zebulon e Naphtali, está falando de onde? Da Galileia. Qual foi o lugar onde Jesus cresceu? Na Galileia. Qual foi o lugar onde Jesus mais fez milagres? Na Galileia. O primeiro milagre de Jesus foi em Caná, na Galileia, transformado em vinho. Não, o cara tinha que ter muito Jesus aqui para conseguir 700 anos antes do negócio acontecer e falar. Então ele fala do lugar que Jesus cresce, onde ele exerce uma parte do seu ministério. Vamos ver mais uma aqui. O modo como Jesus iria nascer. Isaías 7. Volta aí, Isaías 7, versículo 14. Diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome. Irmão, como é que Jesus nasceu? Quem é que engravidou de Jesus? Maria. E ela era o quê? Então você vê a capacidade dele enxergar no futuro que o Espírito Santo deu a ele. Vamos ver outro. De quem ele vai nascer? Isaías 11, versículo 1 e 2. Só 1. E sairá um ramo do tronco de Jessé sairá um rebento, de suas raízes um renovo.
Quem é que veio da casa de Jessé? Só o versículo 1 apenas. Quem é que veio da casa de Jessé? Davi. E Jesus veio de onde? Da descendência de Davi. Então, olha a capacidade. Agora, olha Isaías 53, que é um dos mais poderosos. Eu não vou ler tudo aqui, mas Isaías 53 mostra a rejeição de Jesus. Pode botar o texto na tela. A rejeição de Jesus, por gentileza. A rejeição de Jesus, seu sofrimento. Voltando no versículo 1, por favor. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso mostra que muita gente não creu. Verso 2. Porque foi subido como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Verso 3. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, e de quem sabe que padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos. Jesus foi desprezado. 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Não, 700 anos Isaías está vendo, pelo poder do Espírito Santo, Jesus subindo ao Calvário e levando a cruz. É uma revelação enorme. E nós reputamos o aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi trespassado, ele está vendo a lança, ele está vendo os pregos, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas, o castigo que nos traz estava, e pelas suas pisaduras. Aleluia. Deixa eu aproveitar, abre a sua mão assim, ó. Eu quero declarar algo sobre a sua vida que eu aprendi. Deus não te cura, escute isso, no momento que você ora. A cura, guarde isso, eu aprendi, eu nunca mais esqueci. A cura, o milagre, ele não é liberado, ele não foi liberado para a minha vida e para a tua vida no momento que nós oramos. Mas só quando o milagre, a cura, a restauração foi liberada para a minha vida. Quando Jesus lá no Calvário disse assim, ó, está consumado. Ali ele garantiu a cura, ali ele garantiu o milagre. Então o milagre que você precisa, a resposta que você precisa, ela não vai vir e não vai ser criada no momento que você busca. Na verdade, nesse momento ele só vem para a tua vida, mas ele já foi garantido quando Jesus disse na cruz, está consumado, meu irmão. Ali está a garantia da nossa vitória. Como dizia uma canção antiga, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é a nossa herança. Quem recebe aqui? Eu recebo a cura que eu preciso, eu recebo a resposta que eu preciso, eu recebo o milagre que eu preciso pelo Calvário. Então, uma curiosidade sobre o livro de Isaías, para a gente entrar aqui um pouco mais. O livro de Isaías, como você sabe, ele tem 66 capítulos. 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros, então Isaías é chamado de mini-Bíblia. Ele é chamado de mini-Bíblia. Isaías ele é contemporâneo do profeta Oséias e do profeta Miqueias. Agora, para a gente caminhar aqui e entrar mais nos tópicos da lição, escute isso. O encontro que Isaías teve com Deus, que nós lemos aqui, mudou totalmente a sua vida, transformou sua história, porque é impossível, irmão, uma pessoa ter um encontro verdadeiro com Deus. Ela pode querer voltar a ter a vida que teve antes, mas que o encontro com Deus transforma, ele transforma. É impossível ser a mesma pessoa, Agora, eu vou fazer uma pergunta a você, aí você dá a opinião que você quiser. Há quem diga que Isaías começou o seu ministério no capítulo 6, dessa visão que ele teve. Eu particularmente, parto da ideia de que o capítulo 6 de Isaías,
embora seja a visão, que é o divisor de águas na sua vida, não dá para afirmar necessariamente que o ministério dele começa ali. Por quê, pastor? Eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, lá no capítulo 6, quando ele tem a visão de Deus, ele diz assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, quando ele teve a visão? No ano da morte do rei Uzias. Lá no capítulo 1, o texto diz que ele teve visões de Deus, durante o reinado de Uzias. Então pode ter sido um pouquinho antes que ele comece o ministério. Uma outra coisa muito importante que você também pode levar em consideração é que é possível que aqui seja o momento que ele tem um encontro com Deus que muda o nível do seu ministério, mas ele não exercia antes. Ou também pode ser de fato quando ele começa, mas não dá para você afirmar nenhuma coisa nem outra. Pastor, me dá um exemplo disso. É possível você estar na igreja, é possível você exercer o ministério e você não conhecer a Deus também, e você ter uma experiência com Deus, que a partir daquela experiência uma visão com Deus toda. Sim ou não? Vou te dar aqui dois textos bíblicos que reforçam isso que eu estou te falando. Lucas 22:32, Jesus falou para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, você fortalece teus irmãos, tá? Não, quanto tempo Pedro já andava com Jesus? 3 anos e meio, quase. Expulsava demônio, andou sobre as águas, operava milagre, ele já operava milagre. No nome de Jesus, ele falou: vai lá, expulsa o demônio, purifica os leprosos, anuncia o reino, pregava. Sim ou não? Mas Jesus olhou para ele e falou assim: lá no final, antes de Jesus morrer, Jesus olhou para ele e falou assim: ó, quando tu te converter, ué, mas como é que pode? O cara já estava com Jesus. Não é possível que eu esteja com Deus, trabalhe para Deus, mas eu não conheço a Deus também. Vou te dar um outro exemplo comigo. O próprio Jó vai dizer a seguinte coisa lá em Jó 42, versículo 5: eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então você vê que Jó, ele vai ter uma experiência com Deus que vai mudar o conhecimento dele, mas não necessariamente ele começa o ministério dele ali, não necessariamente Pedro começa a vida dele ali. Amém ou não amém? Tá, vamos para o raciocínio aqui. Olha para quem está do teu lado, ponto Pedro para ele, diz assim: ó, tu já se converteu. Tu já se converteu. Não, eu cansei. O pastor está aqui, deve ter saber disso melhor do que eu, e aproveita aqui. Muito obrigado, tá? Pela oportunidade. Quantas vezes você como pastor, conversa com alguém e a pessoa chega e fala: não, pastor, foi que ele tem meu plano, mas eu não era convertido. Agora, recente? Já atendi várias pessoas que chegaram para mim. Eu atendi. Não, eu já vi gente, aí já é um outro caso, que era mais assíduo do culto do que crente que tinha aceitado Jesus, só foi aceitar Jesus 3 anos depois de frequentar a igreja. Quem já viu isso aí? Levanta a mão. Já viu? Meu pai, agora ele entregou a vida. Rapaz, se você visse meu pai no culto, antes dele entregar a vida dele a Jesus, ele dava mais glória que os crentes. Sério? Dava glória, não olhava para os irmãos assim, ó, falando para os irmãos da glória, dançava. Cheio de pirinagem. Sério, não é piada não, verídico. Ok? Então, vamos aqui. Então, de qualquer forma, não quero entrar nessa discussão aqui, porque não dá para afirmar, então vai levar a gente a lugar nenhum. Mas, de qualquer forma, o que eu quero afirmar é que a visão de Deus transforma a vida de qualquer pessoa. Amém?
Amém? Tópico de número 1 da revista. Afinal de contas, você comprou a revista, tem que falar da revista. Agora, estou trazendo informações extras. Mudança de conhecimento. Mudança de conhecimento. Escute isso. O nosso conhecimento de algo afeta totalmente a nossa visão acerca daquilo e o nosso comportamento. Vou dar um exemplo para você. Tempo atrás eu via uma galera com uma camisa, né? Ele tinha uma camisa que estava escrita assim, Tang Nine. É uma marca. Eu sou um cara, sou curioso. Você vê alguma expressão em inglês, pode ser a mais bonita que for. Eu não visto aquilo enquanto eu não descobri o que é. Eu estou vendo. Eu, curioso, falei, deixa eu ver aqui o significado. Significado, bandido. Bandido, essa é o significado. Eu cansei de ver gente pregar com aquela camisa. Bota aí, bandido em Cantar. Aí o Nine ali, não é referência ao candidato não, de nome dedo não, tá? Mas eu tinha um cara que era DJ, e o apelido dele era DJ 9. Aí ele botou a marca de Tang Nine, esse bandido 9. Mas ele disse que tem a ver com uma questão social, de revolução e tal. Mas beleza, mas se você botar no dicionário em inglês, a palavra Tang é bandido, pessoa violenta. Quando eu leio, agora toda vez que eu vejo alguém na igreja com aquela camisa, ou cantando, ou pregando, eu falo, está passando vergonha e não sabe. Não sei se é no crédito ou no débito, mas está passando. Agora observa aqui, o meu conhecimento daquilo mudou totalmente a minha visão daquilo, sim ou não? E o meu comportamento. Então, veja só, quando temos uma visão de algo, conhecimento de algo, a nossa vida muda. E o que mudou? O conhecimento de Isaías acerca de Deus. Irmão, é o que eu acabei de falar. Quantas vezes estamos na presença de Deus e nós não o conhecemos? A Bíblia diz que os filhos de Eli estavam no templo, mas ele não conhecia Deus não. Sim ou não? Sim. Então escute isso aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, quando foi que Deus, vamos falar um pouquinho da visão de Isaías. Quando foi que ele viu a Deus, irmão? Diga comigo, no ano em que morreu o rei Uzias. A pergunta que eu te faço é: quem foi Uzias? Uzias foi um dos maiores reis de Israel. E Uzias, como é que ele terminou? Cheio de lepra. Por que ele terminou cheio de lepra? Por causa da soberba que tomou seu coração. Ele achou que ele podia entrar na casa de Deus e fazer o que queria. Então Deus o feriu de lepra. Agora, quando é que Deus está se manifestando a Isaías? No ano em que morreu o rei? Você acha que isso é à toa? Não. Revelar você quando o nosso orgulho não for quebrado, quando a nossa prepotência for arrancada, quando eu me curvar diante da soberania de Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5 e 6. Deus resiste. Olha o texto. Vamos deixar esse texto aí na tela, já passei o slide aqui, por favor. O versículo 1 de Isaías 6, 1 e 2. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Não, sabe o que eu aprendo aqui? Olha só, eu vi experiência pessoal. Ele tem uma experiência, ele está dizendo, não, ninguém me contou isso aqui não. Escute, irmão, é bom ouvir um testemunho que edifica, sim ou não? É bom demais. É bom ouvir quando alguém conta aqui que deu uma oferta e Deus entrou na vida dele e transformou, sim ou não? Deus mandou uma colheita, mas melhor que o testemunho dos outros quando você experimenta o teu.
Irmão, ouvi que os outros deu uma oferta e Deus mudou a vida dele. Irmão, Deus me abençoou, me deu dinheiro. Saiu. É bom pra caramba, é mesmo. Mas é bom mesmo, sabe o que é? É quando eu recebo esse dinheiro. Depois de ter dado a minha oferta. Porque o irmão, ele contou minha alegria, mas quem vai gastar o dinheiro é ele, não sou eu. Eu quero gastar o meu também. Deus abriu uma porta para mim, eu ir lá e tomei tudo. Depois clama ele o outro milagre. Sim ou não? É bom o irmão contar que Deus abriu a porta e ele foi viajar? Não. Minha irmã, no dia, estava com meu sobrinho. Aí eu vi ele chegando, voltado do shopping. Aí eu olhei para ela. Aí eu disse assim: vieram de onde? Aí eu perguntei para minha irmã e meu sobrinho: vieram do shopping. Comprar o que? Ela tinha alguma coisa agora? Eu vou fazer comprar vista. Falei: comprar vista? Como é que é isso? Você fica só olhando. Não tem dinheiro. Que demônio novo é esse que eu não fiz? Comprar vista? Não, eu não gosto de fazer comprar vista, não. Eu gosto de levar para casa. É igual o Josué do shopping. Você conhece o Josué do shopping? Conhece o Josué do shopping? Ele dá 7 voltas e grita para cá e volta para casa. Olha se o preço cai, mas não cai não, irmão. A muralha cai, o preço não cai não. 7 voltas e grita para cá, volta para casa. Então veja só, ele experimentou. Experiência, pessoal. Eu preciso ter minhas experiências com Deus. Diga: a experiência dos outros me edifica, mas a minha experiência me transforma. Aleluia, você pode glorificar Deus aí. Escute isso. Olha só. Onde ele viu Deus, então? Onde ele viu? Não. Ele viu Deus assentado. Mas onde Isaías estava? Onde ele estava? No templo. Sabe qual é a pena aqui? Então ele está tendo a visão. Ele andou no templo. De repente ele vai rebeber. Quando ele olhou, como se, sei lá, o teto do templo subiu. E Deus o transformou em visão para o céu, o terceiro céu. Ele viu Deus sentado onde? No trono. Mas onde Isaías está? No templo. Aqui tem uma lição. Sabe qual é? É que Isaías está num lugar coletivo. Porque o templo é coletivo, mas ele está tendo uma visão particular. Embora o culto seja coletivo, o resultado do culto às vezes é particular. Às vezes o culto pode não ser bom para mim, por causa do meu comportamento, mas não significa que ele tem que ser bom para você. Porque dependendo da forma como você entra, Deus reage à tua atitude e dá a você o que Ele não está dando para ninguém. Você entra, meu irmão, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus busca o verdadeiro adorador. Se você entra com o coração aberto, Deus vai reagir à tua atitude e vai fazer algo diferente na sua vida. Agora vamos avançar aqui. Qual é a posição de Deus? Ele viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime. Não, primeira coisa que ele vê a posição de Deus. Diga: a posição de Deus. E como é que ele vê? É o tópico de número 1.1 da revista. Olha só, ele vê Deus assentado. Ele vê o Senhor. Diga comigo: o Senhor. Primeira coisa, a palavra aqui: Senhor. Diga: Senhor. A palavra Senhor significa dono, proprietário. Dono, proprietário. Aquele aqui que pertence tudo ali é o correspondente hebraico Adonai. Como é que você chama quem mora de aluguel? Como ele chama o dono da casa? Como é que ele chama? Senhorio. Por que chama de senhorio? Porque é o dono da propriedade. Quando você trabalha numa empresa, como é que você chama o patrão? E aí você bate aqui, você chega assim na tua empresa? É assim? Você chega lá no patrão, fala aí, mano.
Não é assim não? Tá bom, não tem filho. Você chama o patrão de quê? Ainda. Senhor. Por que ele é Senhor? Te ajudar. Porque ele é o dono do estabelecimento. Então, Deus é o Senhor. Irmãos, no céu, quando Isaías olhou, opa, lá em cima o dono ainda está ocupado. Sabe qual é a notícia boa? Sublime vai reforçar essa grandiosidade. No caso, a palavra sublime também indica aquilo que transcende, elevadíssimo. Não, se o trono é alto e sublime, imagine quem senta sobre ele. É verdade. O trono é alto e sublime, imagine quem está sentado em cima. Trono fala de autoridade, trono fala de domínio, trono fala do tamanho do reino. Então, quando o texto diz que o trono é alto e sublime, o que o texto está dizendo é: o domínio dele não tem fim. Ele reina pelos séculos dos séculos em todos os lugares, e não há ninguém. Aí, irmão, eu gosto muito da escritura em Deuteronômio 32, versículo 39. Deus diz assim: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu firo, eu salvo, eu mato e faço viver. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Aleluia. Agora olhe isso. E a aba das suas vestes enchia o templo. Sabe uma coisa que eu vejo aqui? É que Isaías, ele está vindo na presença, que está no templo, mas só ele está vendo. E outra coisa, onde ele está vendo Deus? No céu, no trono. Mas aonde a roupa de Deus, a aba das suas vestes, o cetro dele está preenchendo? Embaixo. O que é isso, pastor? É a onipresença e a imensidão de Deus. Deus, ao mesmo tempo, ele preenche o céu, e ao mesmo tempo a sua glória preenche a terra. Não há lugar onde a presença dele não possa impactar. É por isso que nessa manhã, meu irmão, ele é louvado lá em São Paulo. Nessa manhã ele é engrandecido na Devec Curitiba. Nessa manhã ele é glorificado lá na Devec Pernambuco. Mas também nessa manhã ele é exaltado na Devec Piabetá, porque a presença dele está aqui. A presença dele está aqui. Agora escute. Tópico 2, a santidade de Deus. Diga, santidade de Deus. Escute isso. Os serafins, bota no versículo de número 3, amigo. Não, 2, é o 2, desculpa. 2, isso. O serafim estava por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, com 2 amavam 3. E o que eles clamavam? Santo, Santo, Santo é. Toda a terra está cheia. Observe, irmão, que no texto Deus enfatiza. Deus enfatiza. A glória é enfatizada. A grandeza de Deus, o poder de Deus, ou melhor, é mostrado. Mas o que é que os serafins estão enfatizando? A santidade. Porque é a única característica de Deus que é repetida 3 vezes aqui: Santo, Santo, Santo. Então, o que o texto está querendo, o que Deus está querendo destacar para Isaías é a sua santidade. Deus é grande em poder? É. Deus é grande em sabedoria? É. Deus é grande em conhecimento? É. Mas Deus é tremendo em santidade. Tanto que a Bíblia chama Deus de o Santo. O que é santo? Aquilo que é moralmente perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula. Então escute isso aqui. Então preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. A santidade de Deus, a santidade de Deus é uma das coisas que mais são vistas quando eu me aproximo dele. Sabe de uma coisa? Guarde isso, eu aprendi isso. Quanto mais longe de Deus uma pessoa está, mais santa ela se acha. Quanto mais perto de Deus uma pessoa está, mais pecadora ela se vê. Pode pegar a Bíblia.
Você vai ver isso. Isaías, ele começa no capítulo 1 ao 5, pregando assim, ó: ai de fulano, ai de Beltrano, ai de ciclano, ai de quem faz isso, ai de quem faz aquilo outro, ai de quem tem essa prática. Mas quando ele vê Deus, ele diz assim: e mudou. Ai de mim. Ai de mim. Não é mais os outros que precisam mudar, quem tem que mudar aqui sou eu. A presença de Deus, ela constrange a mim primeiro, antes de querer constranger os outros. Quanto mais longe de Deus, mais santo se acha. É por isso que, onde você vê, guarde isso, onde você vê pessoas adotando santidade, de forma que elas se consideram melhor do que os outros, vai examinar a vida dela no particular e você vai ver. Foi Jesus que falou para os fariseus: ó, vocês são sepulcro caiado, por fora vocês estão adornados, por dentro vocês estão cheios de podridão. Porque aqui, ó, por dentro. Quem crê nisso? Tópico 2, querido: mudança de comportamento. Diga comigo: mudança de comportamento. Quando Isaías viu a glória de Deus, o impacto da presença de Deus fez um comportamento do profeta mudar. O tópico de número 2, ponto 1, diz assim: Isaías olhou para dentro de si. Eu já li aqui, deixa eu versículo 5 aqui na tela, por favor, e diz assim: ai de mim que vou, porque os meus olhos viram o Senhor, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Escute isso aqui. Olha aí o que está escrito na sua revista: da experiência poderosa vivida por Isaías, tópico 2:1. Ele teve 3 visões: a visão do alto, quando ele vê o Senhor; a visão de dentro, quando ele olha para dentro dele; e a visão de fora, quando ele vê o campo missionário. Então, olha o que eu coloquei aqui: a visão do alto, ele viu quem era Deus. É muito importante. O teu comportamento muda quando você descobre quem é Deus. 2, ele descobre quem ele é, porque ele olhou para dentro de si. A tua vida muda quando você descobre quem você é. E 3, ele viu que era um homem que habitava no meio de um povo de impuros lá, porque ele também percebeu o lugar onde ele estava. Mas Isaías só descobriu quem ele era quando ele descobriu primeiro quem era Deus. Eu só descubro quem eu sou quando eu descubro primeiro quem é meu Criador. Quando eu descubro quem é Deus, eu descubro quem eu sou. E quando eu descubro quem eu sou, eu consigo perceber o lugar onde estou. Porque aí você faz o contrário. Agora, escute isso aqui, tópico 2:2. E guarde isso aqui. Olha a maneira como Deus trata o pecado. Olha a maneira como Deus trata o pecado. É digno de nota, irmão, você perceber que Deus só agiu em Isaías depois que ele, primeiro, reconheceu o seu pecado. Sim ou não? O anjo saiu. Isaías já viu o anjo vindo com a brasa do altar direto e não tocar nele? Não. Ele viu os anjos clamando: santo, santo, santo. Quando é que os anjos vão até ele? É quando ele diz assim: ai de mim, que vou perecer. Sou homem de lábios impuros. Então, primeira coisa, Deus só agiu, primeiro, quando Isaías reconheceu o seu pecado. Deus só age na minha vida quando eu reconheço o meu pecado. Se você está passando mal, você chega no médico, está sentindo dor, primeira coisa que o médico olha para você é assim: o que você tem? O que eu posso te ajudar? Não é assim? O médico não sai passando remédio para você sem que primeiro você diga para ele o que você está sentindo. Então Isaías reconhece o pecado. Segundo, Isaías se arrepende dos seus pecados. Ele tem uma mudança de comportamento. Diga: mudança de comportamento. Terceiro, ele especifica seu pecado. E ele diz: eu sou um homem de lábios. Agora olha para mim. Onde foi que Deus tocou nele? O que ele falou que ele tinha? Observa que Deus vai agir exatamente na área que ele reconhece que tem problema. Então, sabe,
Guarde isso aqui, já que estamos na escola dominical. Eu tenho que gastar menos tempo cuidando do erro dos outros e mais tempo cuidando do meu. Porque quando eu descubro o defeito dos outros, isso não muda a vida dele, muito menos a minha. Mas quando eu descubro o meu defeito, eu dou a Deus a oportunidade, eu abro a minha vida para Deus agir em mim. Jesus falou: o que você repara no cisco do olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu? Alguém disse, vou até aproveitar aqui, que alguém disse que futebol era do mundo. Futebol não era de Deus, não. Futebol era do mundo. Não é qualquer não. Futebol não é de Deus, futebol é coisa do mundo. Porque Jesus mandou tirar a trave. Jesus mandou tirar a trave, ele falava que para a bola. E ele disse que o juiz era iníquo. Só Jesus, né? Essa turma não é mole. Então, Deus tocou no profeta com fogo purificador. Agora, escuta isso aqui, para a gente dizer aqui algo. O profeta, qual é a parte do profeta que Deus vai usar diante dele? A boca. Então, Deus tocou no profeta na área que Deus iria usá-lo. Irmão, eu não sei qual a parte tua que Deus precisa tocar. Talvez se fosse no século 21, Deus iria tocar nos olhos. Porque depois que inventar isso aqui, ó, essa aqui é uma ferramenta muito boa, mas põe muita coisa a mais diante dos nossos olhos. E se você não vigiar, então, fala aí, Jesus, toca no meu olho como você tocou na boca de Isaías. A TV. E tem outra coisa, irmão, na língua. Não, pensa num troço que põe a gente em problema, é a nossa língua. Sim ou não? Não, eu te garanto, 99% dos teus problemas começaram na língua. Começou na boca. Sim ou não? Você falou demais, falou quando não era para falar, comer, beijou. Tudo aqui, ó, boca. Onde Deus tocou no profeta? Não. Beijou. E agora Deus também vai usar a boca do profeta. Para a gente terminar, tópicos número 3. E eu vou resumir o tópico número 3. A vontade é uma das três faculdades humanas mais importantes da personalidade humana. Isso está no tópico 3, tá? Essa parte coletiva da alma é formada pelos desejos, por aquilo que o homem quer. A verdadeira mudança acontece na alma do homem, quando este percebe que suas vontades estão casando com a vontade do Criador. Irmão, como eu provo para você que a vontade de Isaías mudou? Ele disse assim, ó. Quando Deus disse: a quem enviarei e quem há de por nós, o que ele disse? Eis-me aqui, envia-me. A vontade dele mudou. Sabe, eu preciso mudar o conhecimento de Deus, eu preciso mudar meu comportamento. Só que meu comportamento é apenas uma atitude externa. É possível que eu mude meu comportamento para não ter mudado a minha vontade. Eu posso maquiar. Sim ou não? Quantas vezes você elogiou alguém, mas você queria criticar? Seja sincero. Seja sincero. Alguém chegou para você, sua amiga chegou para você, ela estava horrível. Chegou para você e disse assim: amiga, o que você acha desse look? O que você acha desse modelo? Aí você não querendo magoar, nossa, você acha. E por dentro você estava, meu Deus, essa mulher não tem espelho em casa, meu pai. Sim ou não? Você já fez isso? Você pode maquiar seu comportamento. E às vezes é constrangedor. Mas olha só, mas quando a vontade muda, tudo muda. Porque a vontade está partindo de algo interno. Foi por isso que Jesus chegou para Nicodemos. Nicodemos chegou elogiando Jesus. Jesus não gosta de bajulação. Ele não gosta de adoração. Bajulação não. Jesus chegou para Nicodemos e disse assim: ó, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Essa nova vontade, irmãos, aponta para o novo nascimento. É quando Deus muda o meu homem interior. É aqui dentro que o negócio acontece. Ó, você pode botar roupa de crente, falar como crente, carregar a Bíblia de crente, mas se você não nascer de novo, nada muda.
Vou dizer Olha, mais. porque a Se tradução quando da você sua é compra um mais. remédio, quem já leu a bula de remédio alguma vez? Achou que é Quem já leu? atualizado? Vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Eu entendi, cara, mas não Quem já foi curado? Quem já foi Português é curado? um foco. Lendo a bula de remédio. aqui. Então, entendeu o que eu tô falando? Essa Ninguém. tradução, Ah, você está parece que explicando. eles esqueceram da Você não foi gramática curado lendo a bula do remédio? português. Então olha para mim, eu permito Gramática, dizer não algo falando para você. de tradução, tô falando gramática. Você Eu vou pode traduzir uma palavra. conhecer Inglês pro de Deus. português. Eu vou escrever o português correto. Você pode ter informações teológicas. Tudo isso é bom, a bula do remédio é bom. Te ensina a usar o remédio, te ensina a posologia, te ensina de ações adversas. Você pode conhecer teologia, você pode conhecer o ensino da igreja, você pode saber o nome do pastor, você pode saber como a igreja começou, você pode saber falar, saber pregar, saber cantar. Se você não tomar o remédio que é Cristo, você apenas leu a bula. Você não pode ser curado. Nós não estamos aqui para ler bula, nós estamos aqui para tomar o remédio. É o remédio que nos cura, e o remédio é o Senhor Jesus. Nós não estamos aqui apenas acumulando informações acerca dele, nós estamos aqui para conhecê-lo e ter uma vida transformada. Que Deus te abençoe, que Deus proteja a sua vida e que Deus transforme.